Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Eu sou Mari Vieira e é uma alegria ter você aqui comigo para começarmos uma nova jornada pela Palavra de Deus. Hoje nós vamos iniciar o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, e não existe começo melhor, porque antes de Deus mudar histórias, Ele revela quem Ele é. Em Gênesis 1, nós conhecemos um Deus que cria, que organiza, que dá propósito e transforma o caos em beleza. Talvez hoje a sua vida esteja parecendo sem forma, confusa ou até escura. Se for esse seu caso, fique comigo, porque eu tenho certeza que a palavra vai falar com você. Então você que tem sua Bíblia, abra comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 1, que diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou a luz de dia e as trevas de noite. Depois Deus fez a expansão dos céus e separou as águas. Reuniu as águas para que aparecesse a porção seca e chamou a parte seca de terra. Então fez brotar a vegetação, plantas e árvores, cada uma segundo a sua espécie. Criou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Também fez as estrelas, depois criou os peixes do mar e as aves do céu. Criou os animais da terra, cada um segundo a sua espécie. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Assim Deus criou o homem e a mulher e os abençoou, dizendo que fossem fecundos, que multiplicassem e cuidassem da criação. Ao terminar toda a sua obra, Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Há algo que sempre me chama a atenção nesse capítulo. A Bíblia, ela começa dizendo assim: a terra era sem forma e vazia. Antes de existir beleza, existia caos. Antes de existir a ordem ali, existia desordem. Antes da luz, existia trevas. Isso significa que Deus nunca teve medo do caos. Na verdade, foi exatamente ali que Ele começou a agir. Talvez você olhe para alguma área da sua vida e você pense: nossa, tá tudo bagunçado. Seu casamento, suas finanças, sua saúde, sua vida espiritual, os seus sonhos. Mas Gênesis, capítulo de número 1, ele nos mostra que o caos nunca foi impedimento para Deus. O primeiro versículo não diz que Deus esperou tudo melhorar para agir. Ele entrou no meio do caos. E a primeira coisa que fez foi falar: haja luz. Isso nos ensina que a transformação começa quando Deus libera a sua palavra. É interessante perceber que Deus poderia ter criado tudo de uma vez só. É ou não é? Mas Ele escolheu fazer em etapas, um dia de cada vez. Primeiro a luz, depois a separação, depois a terra, depois a vegetação, depois os luminares, depois os animais, e só então depois Ele criou o ser humano. Isso nos ensina uma lição poderosa. Deus trabalha em processos. Nós queremos tudo pronto, de uma vez só, imediatamente, Deus trabalha por etapas. E nenhuma etapa é desnecessária. Outra verdade poderosa desse texto é que antes de criar o homem, Deus preparou o ambiente para que ele pudesse viver. E isso nos mostra o cuidado de Deus conosco. Muitas vezes nós pensamos que Deus está atrasado, mas na verdade Ele está preparando o ambiente antes de entregar a promessa. Talvez aquilo que você chama de demora seja Deus organizando tudo para quando chegar o tempo você esteja pronto para viver aquilo que Ele preparou. E por fim, a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Uau! Isso significa que o nosso valor não está no que nós fazemos, está em quem nos criou. O mundo tenta definir nossa identidade pelo sucesso, pela aparência ou pelas conquistas, mas Deus diz que a nossa identidade, ela começa nele. Você não é um acidente. Você não nasceu sem propósito. Você foi pensado, amado e criado por Deus. Hoje eu quero deixar algumas perguntas
para que você reflita. Qual área da sua vida parece sem forma e vazia nesse momento? Você tem esperado Deus agir ou tem tentado organizar tudo sozinho? E você tem encontrado sua identidade em Deus ou na opinião das pessoas que te rodeiam? Lembre-se de uma coisa: o mesmo Deus que disse haja luz, continua trazendo luz às áreas escuras da nossa vida. Então continue confiando, descansando no Deus Todo-Poderoso, que tem poder sobre todas as coisas. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a mão na altura do seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai amado, querido, obrigada, Senhor, porque a Tua palavra, ela nos lembra que nenhum caos é maior do que o Teu poder. Se existem áreas da nossa vida sem forma, vazias, em trevas, nós entregamos hoje nas Tuas mãos, Senhor. Fala mais uma vez sobre nós, que a Tua luz alcance aquilo que hoje nós não conseguimos enxergar. Ajuda-nos a respeitar os Teus processos, confiar no Seu tempo e que a gente nunca esqueça de que nós fomos criados à Tua imagem, com propósito, com valor, que nós somos amados pelo Senhor. E que o Senhor está no controle de todas as coisas. E assim, Pai, nós oramos, nós confiamos, te entregamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou no seu coração, compartilhe esse devocional com alguém que precisa lembrar que Deus ainda transforma o caos em propósito. E nunca se esqueça, quando Deus ele entra em cena, o caos ele deixa de ser o fim da história e ele se torna um lugar onde um novo começo nasce. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, que você tenha uma ótima semana e até o próximo devocional. Fique com Deus.